Olá pessoal, hoje a gente vai falar da descrição geométrica de uma elipse, né? Então a gente já viu a descrição geométrica da parábola. No caso da parábola a gente tinha um foco e uma diretriz, né? E a parábola é o lugar geométrico dos pontos P, cuja distância ao foco é igual à distância à diretriz. No caso da elipse a gente tem dois focos, né? F1 e F2. E o que a gente está pedindo agora é que a soma das distâncias, né? Se somar a distância de PF1 com a distância de PF2, isso dê constante. No caso aqui eu estou chamando essa constante de 2A. Ok? Então, quando a gente pega todos os pontos P que satisfazem essa condição, né, da soma das distâncias aos focos ser constante, a gente obtém uma curva chamada elipse. Eu estou representando aqui em cima, né, justamente rebatendo aqui esses segmentos em uma única reta para ficar claro visualmente que a soma das distâncias, né, dá constante. Esse comprimento aqui é sempre constante. E notem também, né, que, claro, essa distância, essa soma aqui, que é constante, que eu estou chamando de 2A, né, PF1, que é esse segmento de cá, PF2, que é esse segmento de cá, essa soma, o comprimento desse segmento é justamente o que eu estou chamando de 2A. E, claro, visualmente você vê, né, que 2A tem que ser maior do que a distância entre os focos, aqui, F1 e F2. Né? Se essa distância 2A for menor ou igual que a distância dos focos, você não vai ter uma elipse. Simplesmente não tem pontos que satisfazem essa condição, ou no caso de igualdade, né, se o 2A for igual justamente à distância entre os focos, os únicos pontos que satisfariam essa condição são os pontos que estão no segmento F1 e F2. Então, você não teria mais uma curva, teria só um segmento. Né? Então, tá aí, geometricamente, a elipse é isso. Essa é a descrição geométrica da elipse. Mas a gente pode também, como a gente tem feito, estabelecer um sistema de coordenadas é conveniente e ver qual seria a equação de um ponto da elipse, né, nesse sistema de coordenadas. Então, bom, qual a ideia de sistema de coordenadas? Qual seria o sistema de coordenadas adequado? Né? Claramente, por causa da simetria que a figura tem, a gente deve tentar colocar o sistema de coordenadas bem no centro aqui, né, entre os focos, bem no ponto médio dos focos, e orientá-lo de tal maneira que o eixo X, por exemplo, seja o eixo focal, né? Seja a reta que contém os focos. É isso que a gente vai fazer. Então, está aqui. Eu coloquei aqui os temas de coordenada, orientei ele adequadamente. E você vê que nesse caso, ó, os focos, né, vão ter, como eles estão, o eixo focal é o eixo X, eu escolhi o sistema de coordenadas para que isso acontecesse. As coordenadas do foco 1 é menos C0 e do F2 é C0 para um certo C, né? Então, olha só, aquela condição que eu falei da existência da elipse, né? O C tem que ser menor do que o A. Né? O 2C tem que ser menor do que 2A. E aí a gente tem a nossa elipse aí, tá certo? Com as coordenadas, já o ponto P agora tem coordenadas x, y. E o que a gente quer é achar uma equação para esse par ordenado aqui, para essas variáveis x e y. Né? Então, como é que a gente encontra essa equação? A gente simplesmente traduz essa equação para coordenadas usando a equação da distância, a fórmula para a distância. Né? Então, é isso que a gente vai fazer. Se a gente fizer, a gente vai obter uma equação como essa aqui. Né? Esse primeiro termo aqui, essa primeira raiz, é a distância do ponto ao foco 1, né? X menos menos c, a coordenada x do foco 1 é menos c, a abscissa do foco 1 menos c, então vai ficar x menos menos c, x mais c ao quadrado, y menos 0 da y ao quadrado, raiz. Então, essa primeira raiz aqui é a distância de P a F1. E essa de cá, naturalmente, é a distância de P a F2. Isso tem que ser uma constante igual a 2A. Então, aqui a gente já tem uma equação, mas, é claro, a gente pode simplificar essa equação. Não é tão simples quanto no caso da parábola, mas é possível. Né? A gente pega uma das raízes
coloca no segundo membro, eleva ao quadrado, né? Ainda vai aparecer uma raiz, você isola essa raiz, eleva ao quadrado. Muitas coisas vão cancelar, é uma conta um pouco extensa, eu não vou fazer aqui, mas se você fizer todas as contas direitinho, você vai chegar a uma equação dessa forma aqui, que é a equação que a gente já conhece, né? É a equação padrão da elipse. Ok? Bom, falta a gente entender qual é a relação entre esses coeficientes aqui, né, que apareceram. Tinha um 2A, tem o C, as coordenadas do foco, e tem o B também, que apareceu agora aqui, né? Então, qual é a ideia? A gente percebe o seguinte, ó, se o ponto P estiver bem aqui, nessa posição bem simétrica, né? Ou seja, de maneira que a distância dele ao foco seja igual à distância ao outro foco, né? Então, tem que estar nessa posição aqui. Então, claramente, como a soma dessas distâncias tem que dar 2A, esse segmento aqui vai ser metade de 2A. O segmento PF1 vai ser A e o segmento PF2 vai ser A também. Bom, e a gente tem essa distância aqui da origem até o foco é C, né? Porque eu já escolhi para que isso acontecesse. Então a gente vai obter um triângulo retângulo aqui. Ó. Tá claro? Tem um triângulo retângulo aqui de cateto C e hipotenusa A. Então a gente vai chamar de B o outro cateto. E aí a gente chega nessa relação. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é uma relação fundamental aí entre as coordenadas do foco da elipse, que é o C, e esses outros dois números, A e B, que são os que aparecem aqui nos denominadores, né, da equação padrão de elipse. E qual é o significado deles? Né? Olha só, quando o y é zero, a gente vai ter que x ao quadrado igual a ao quadrado, ou seja, x igual a mais ou menos a. Justamente quando o y é zero, você está no eixo x, e isso quer dizer que a elipse vai encontrar o eixo x em dois pontos. Esses pontos são chamados vértices, né? V1 e V2, são os vértices da elipse. Né? Da mesma maneira, se eu fizer o x igual a zero, então sobre o eixo y, e fizer calcular as coordenadas do y ao quadrado, vai dar, né, se o x é zero, y ao quadrado vai ser igual a mais ou menos b. Isso dá justamente as coordenadas desses outros dois pontos aqui. Então, a gente interpreta, né, como a gente pode ver aqui, esse segmento V1, V2, a gente vai chamar isso de eixo maior da elipse. E esse outro segmento aqui, que vai de 0b até 0 menos b, é chamado eixo menor da elipse, nesse sistema de coordenadas. Né? Então, o A mede o semi-eixo maior, quer dizer, metade, se o eixo maior, né, que é essa distância de V1 a V2, dá 2A, como a gente calculou, aqui dá menos A, aqui dá A, essa distância total aqui é 2A, então o eixo maior tem comprimento 2A, o semi-eixo maior é o A. Então esse A mede o quê? Metade do eixo maior, o semi-eixo maior. E o B, o 2B, dá o comprimento do eixo menor, portanto o B é o comprimento do semi-eixo menor da elipse. Ok? Então, aqui a gente está vendo praticamente, quer dizer, tudo que a gente precisa saber de uma elipse num sistema de coordenadas adequado. Né? Se você escolher o sistema de coordenadas adequado, de tal maneira que o centro da elipse esteja na origem e que o eixo focal seja o eixo x, como nesse caso aqui, então a equação da elipse vai ter essa forma e os coeficientes são interpretados dessa maneira. A dá o semi-eixo
maior, B, o semi-eixo menor, e as coordenadas do foco, né, o C, é obtido através dessa equação. Ok? Então, essa é a descrição geométrica da elipse. Até mais.